Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Daniel e esse é o meu canal que fala de informática para concursos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sistemas operacionais, tá? O que é um sistema operacional? Mas antes da gente começar a falar de sistema operacional, eu queria convidar você, se você ainda não é inscrito aqui no canal, a se inscrever no canal, ativar as notificações, tá? Porque quanto mais gente interagir com esse vídeo, né, comentar, né, mais alcance o vídeo tem. Isso é importante aqui para o crescimento do meu canal, tá? Permite até que eu possa criar mais vídeos, ok? Então vamos lá, pessoal, olha só. Falando de sistema operacional, tá? O que é sistema operacional? Que tanto aparece nas provas, tá? Sistema operacional é uma classificação de software, é uma classificação do software de acordo com a função dele, né? E aí o seguinte, ó, se você pensar, por exemplo, eu tenho o Microsoft Word no meu computador. O que ele faz? Qual é a função do Word? O Word é um editor de texto. Eu tenho uso Chrome, né? O Chrome faz o quê? O Chrome é um navegador, tá? Aí o Windows é o quê? O Windows é um sistema operacional Linux, o iOS do seu smartphone, o Android, eles são sistemas operacionais, tá? Então é uma classificação de software do programa de acordo com a função dele, tá? O sistema operacional, basicamente, ele vai ter três funções que eu coloquei aqui no material para vocês. Olha só, galera. Primeira função básica do sistema operacional é ele que gerencia os recursos de hardware. Lembra, o que é hardware? Hardware é a parte física do seu computador, tá? Então, assim, você está usando o seu computador aí, ele tem processador, memória, HD, os periféricos, tá? E não é você que controla tudo isso. Para o usuário, isso tudo é transparente, né? Mas quem é que está controlando ali, né, todos os recursos da minha máquina? É o meu sistema operacional. Tá? Então, basicamente, né, gerenciar recursos de hardware, a gente poderia resumir assim, não, se ele gerencia os recursos de hardware, então é ele que controla o funcionamento da máquina, tá? Lembra o seguinte, ó, nas provas, quando o examinador falar gerenciar os recursos da máquina, controlar o funcionamento da máquina, quem faz isso é o sistema operacional, tá? A segunda função importante, né, é que o sistema operacional ele é a interface entre o homem e o computador. O que seria uma interface, galera? O termo interface representa intérprete. Então, olha só, nós não falamos a mesma língua que o nosso computador, tá? Mas eu preciso conseguir me comunicar com ele. Então, o que o meu sistema operacional faz? Ele traduz tudo para mim. Por exemplo, o Windows, que é o sistema operacional mais usado, né? O Windows traduz tudo para você em ícones, janelas, não é isso, tá? Porque é ele que traduz, né? Ele é a interface entre o homem e o computador. Em outras palavras, até você pode anotar, né? Que o sistema operacional é ele que permite a comunicação entre o usuário e o equipamento. Tá? Então, essa é a segunda função do sistema operacional. E a terceira função, tá, é o sistema operacional, ele controla o funcionamento dos outros softwares, ou seja, ele controla o funcionamento dos outros programas, tá? Repara, galera, olha só. Eu uso aqui no meu computador, por exemplo, eu uso muito o Word, tá? Então, eu abro o Word, eu fecho o Word, eu instalei. Se eu quiser, eu vou lá e desinstalo o Word, tá? E tudo isso eu faço usando o quê? Usando o meu sistema operacional, usando o Windows que você faz isso. Então, você tem aí o seu celular, né? Aí ele é Android. Aí você instala e desinstala os aplicativos, né? Aplicativos são aqueles programas que têm uma função específica. Ok? E aí, como é que eu instalo e desinstalo os meus aplicativos no celular? Usando o meu Android, usando o meu iOS, se eu tiver um iPhone, tá? Porque é o sistema operacional quem vai controlar o funcionamento dos outros programas, tá? Então, essas são as três funções do sistema operacional. Guarda o seguinte, o sistema operacional, ele é o gerente, é ele que controla todo o funcionamento da sua máquina, tá? Inclusive, tem provas de concurso público que o examinador coloca dessa forma, controlar os recursos da máquina, controlar o funcionamento da máquina, tá? Quem faz isso é um sistema operacional. Então essas são as funções dele. Um programa que exerce essas funções é o sistema operacional, o Android, o Linux, o Windows, ok? O iOS, tá? O macOS, ok? São sistemas operacionais. Então, galera, essa foi a dica de hoje, tá? Falamos de um assunto que cai muito em prova, que é sistema operacional. Não esquece, se você não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, tá? Eu sou o professor Paulo Daniel, professor de informática para concursos.
Beleza? Então, beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.